Olá, como vai? Sejam bem-vindos ao Canal Médico. Nós estamos aqui, eu sou o Carlos Jasmin, cirurgião de pé e tornozelo, também ortopedista, e que hoje tenho dois convidados, também cirurgiões de pé, que vão falar para nós de um assunto relativamente interessante para o público, já que o público sempre pergunta, doutor, para eu pegar o pé tem que fazer cortar aquilo tudo, não pode fazer via artroscópica e tal, tem sempre esse tipo de pergunta. E nós trouxemos hoje aqui dois especialistas da cirurgia percutânea para o pé. E vamos bater um papo que com certeza será muito agradável para todos vocês. Os nossos convidados de hoje são o Dr. André Perim, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia desde 2007 e membro da ABTP, Associação Brasileira de Tornozelo e Pé, e da ASAME, que é a Associação de Reconstrução de Alongamento Ósseo. E também convidado, já esteve conosco aqui já numa outra entrevista, o Dr. Vitor Miranda, também membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia desde 2005, membro da BTP, da AOFAS, que é a American Orthopedic Foot and Ankle Society, e a MIFAS, que é a Mínima Invasive Foot and Ankle. Eu só me inscrevi, mas eu nunca me efetivei, assim. Não, mas você já participou de evento, tudo. Bem, sejam bem-vindos os dois. Vamos bater MIFAS, ela não cobra anuidade. Isso é bom. Ainda não. Depois desse podcast eles vão começar a cobrar. Sejam bem-vindos. Eu agradeço aí a presença de vocês em nome do Canal Médico. Espero que a gente consiga bater um papo bastante agradável aqui, que possa elucidar a população, que é o nosso objetivo, de modo que até que divulgue um pouco mais essa cirurgia, que tem muitas aplicabilidades, né? E eu queria começar isso perguntando para vocês o que se faz com a cirurgia ou minimamente invasiva ou a cirurgia percutânea no pé? Quais são as cirurgias, quais são as doenças e deformidades que a gente pode tratar? Vamos começar com o Dr. Vitor, depois a gente passa para o Dr. André. Bom, primeiro agradecer aí o convite do Carlos, do Canal Médico. Sempre bom estar aqui entre amigos e com o André Perim, que é um grande amigo de muitos anos, e falar de um tema que é bem interessante para mim. Sempre fui um entusiasta desse tipo de coisa. E a abordagem minimamente invasiva, na verdade, é um conjunto de técnicas que visam corrigir problemas osteomusculares, ortopédicos do pé, no caso do pé e tornozelo, de forma menos invasiva possível. E aí você inclui a cirurgia percutânea, que aí inclui procedimentos ósseos, etc. Você inclui a artroscopia e a endoscopia, que é o uso, sempre uma questão semântica. A artroscopia é quando é dentro da articulação e a endoscopia é quando ela é fora da articulação, mas eventualmente você pode fazer uma endoscopia de um tendão de Aquiles, tendão fibular, etc. E visa corrigir problema de forma cirúrgica, sendo pouco invasivo. No que a gente no segmento pé e tornozelo, isso significa não ter muitos cortes na pele, basicamente. Então, são cirurgias que são realizadas, eventualmente, até com agressão aos ossos, fazendo osteotomias, múltiplas osteotomias, etc. Mas através de pequenos furos na pele, que no final das contas, o envelope de partes moles, que é tudo aquilo que não é osso, a gente chama de envelope de partes moles, esse envelope ele é menos agredido durante essa cirurgia. E aí, com isso você tem algumas vantagens. É isso. Então, André, quer complementar aí o... Acho que a lógica é essa mesmo. Você tentar ser cada vez menos agressivo para tratar as doenças. Sei lá, há muitos anos atrás, o sujeito ia tirar uma vesícula, ligava um corte que vinha da ponta do chifoide aqui, abaixo da costela, para tirar um órgãozinho de 5 centímetros. Hoje em dia o cirurgião geral coloca 2 câmeras na sua barriga e tira a mesma vesícula, então o cara recupera mais rápido, dói menos, é esteticamente mais agradável, não fica com uma baita cicatriz. Então é o caminho que nós somos uma especialidade muito mais jovem do que a cirurgia geral, por exemplo. Então é um caminho que a gente tenta seguir, tem seus defeitos, seus problemas, mas é um caminho que a gente tenta seguir
para ser o menos agressivo possível, para tratar o máximo de doenças possíveis do pé e tornozelo, sem fazer o paciente sofrer muito. Eu vou. O Vitor já conhece, a cada oportunidade eu vou parar para explicar ao público determinadas coisas. O doutor Vitor falou aqui para nós das osteotomias, que são possíveis ser realizadas por esse tipo de cirurgia percutânea. O que é uma osteotomia? Quando se precisa corrigir uma deformidade no pé, por exemplo, as pessoas têm a impressão de que vai se corrigir o joanete fazendo raspagem no osso. Na verdade, isso não se faz. Acho que em algum momento da história da medicina até se fez, né? Pensava-se que isso seria suficiente. As osteotomias, na verdade, é o seguinte: corta-se um osso e reposiciona aquele segmento que foi cortado para ficar numa posição tal que a correção desejada seja alcançada. Então, quando se fala em osteotomia, são cortes do osso, fraturas que se faz propositalmente no osso para que se consiga a correção necessária. O doutor André fez um comentário e eu vou aproveitar o seu comentário. Você falou que o objetivo disso é, de forma abrangente, tentar resolver todos os problemas do pé. Quais são os problemas, por exemplo, no antepé? Antepé é a parte anterior do meio do pé para frente. Quais são as cirurgias que vocês conseguem fazer percutânea? Eu estou colocando vocês porque eu estou me colocando fora do quadro de cirurgiões, já que os dois são entrevistados. Mas quais são as cirurgias possíveis de serem realizadas via percutânea? A principal cirurgia por via percutânea, talvez o carro-chefe, vamos colocar assim, foi a correção do joanete, né, do hallux valgus. Disparado, são os primeiros procedimentos que foram mais divulgados e desenvolvidos e estudados. Até porque a cirurgia do joanete convencionalmente é uma cirurgia traumática, agressiva, com resultados insólitos, às vezes muito bom, às vezes muito ruim, dependendo da mão de quem você cai. E dependendo às vezes do resultado, a gente tem dificuldade de entender o joanete até hoje. Então, sem dúvida, a principal doença que é tratada por forma percutânea é o joanete. Deformidades de dedo, artrose, pacientes com artrite reumatoide, também abrangem muito nesse aspecto da cirurgia percutânea. O hallux rígido, que é uma doença onde o dedão do pé vai perdendo a mobilidade, vai ficando cada vez mais duro. Então é uma doença que também é muito abordada em cirurgia percutânea. E hoje em dia a sociedade de pé como um todo vem cada vez mais migrando para o retropé e para o tornozelo, também abordando de forma minimamente invasiva. Então, tanto tratar o pé chato, o pé cavo com cavismo acentuado, a fascite plantar, as tendinites de Aquiles e assim por diante. Doutor Vitor, eu fui um dos precursores do interesse dessa cirurgia e lá, início da década, do século agora, 2000 alguma coisa, 2001, 2002, 2003 talvez, eu fui com o Del Prado lá em Múrcia, assisti-lo operar e ficar com ele uns dias lá. E fiquei impressionado com a habilidade do homem. Nós levamos numa cirurgia de joanete assim, tranquila, 1 hora mais ou menos para realizar, se for de via aberta, né? Uhum. E o Del Prado fez para mim, em 3 horas, 12 joanetes. No primeiro dia que eu estava lá com ele. E aquilo foi... Você sai de lá, né? Você sai de lá dizendo, caramba, não vou pegar de outra forma, né? A minha pergunta é o seguinte, eu particularmente tomei um rumo diferente, não vamos entrar no mérito das minhas decisões, mas a pergunta é, todo joanete consegue ser abordado de forma satisfatória pela cirurgia percutânea ou se faz algumas restrições em alguns casos? Olha, assim, nenhuma técnica... o joanete é uma dessas deformidades que, classicamente, não existe uma técnica para tratar todos os joanetes, né? Então, existem um arsenal de técnicas diferentes,
Porque o hallux valgus, o joanete, é uma deformidade complexa. Ela envolve vários fatores e cada fator tem que ser abordado de alguma forma para você corrigir aquela deformidade de forma plena e de forma sustentável. Porque o grande problema do joanete, até então, sempre é a recidiva, ou seja, operar o joanete, corrigir e ele voltar. É sempre uma questão para o paciente sempre pergunta isso para a gente, se volta, se não volta e tal. E era um problema realmente no passado, porque o entendimento de como a deformidade se forma, ele era limitado. Então isso faz com que você acabe indicando cirurgias que não vão ter a capacidade para corrigir aquela deformidade daquele paciente especificamente. Então não existe um joanete igual ao outro. E o mesmo paciente, ele pode ter um joanete de um pé de um jeito e do outro pé de outro jeito. E com isso você acaba tendo que, na verdade, se você é um cirurgião de pé que quer se predispõe a tratar essas deformidades, você tem que ter no teu arsenal um conjunto de técnicas que vai abranger a maior parte daquelas deformidades, se não todas. Agora, ainda existe muita controvérsia em qual é a técnica melhor do que a outra. Existem muitos trabalhos que estão sendo produzidos mostrando bons resultados nas técnicas percutâneas. E é bom dizer também que a técnica percutânea não é uma técnica só. Existem várias técnicas diferentes para tratar a mesma coisa. Existe até uma corrente, uma dicotomia entre os cirurgiões percutâneos, entre aqueles que fixam e aqueles que não fixam. Porque, por exemplo, você citou o De Prado, é uma escola que não fixa. Ele faz as osteotomias e conduz o pós-operatório de uma forma específica. E existe a corrente francesa do Vernois, etc., e que fixam, que inclusive desenvolveram parafusos para que essas cirurgias pudessem ser realizadas e tal. O que o doutor Vitor está dizendo de fixar é que a cirurgia ortopédica ganhou uma amplitude muito maior ao longo dos anos. Eu lamentavelmente posso contar a história, né? Porque eu sou de uma época que a gente entrava no centro cirúrgico para fazer uma cirurgia, nós só tínhamos um parafuso de 4,5 milímetros de espessura, com um tamanho de 60, e que o que você tivesse que fazer, você tinha que cortar o parafuso no tamanho que você precisasse. E só tinha aquele parafuso. Você não tinha parafusos mais finos, nem parafusos mais grossos, e não tem outras. É isso e acabou, não tem outra. Hoje nós temos um leque de material muito grande. E quando ele diz de fixar ou não fixar, é você utilizar um parafuso, ou uma placa, ou alguma coisa que vá dar sustentação daquela correção, ou seja, vai manter a correção obtida com a fixação na posição adequada a partir desses instrumentos. Tem uma corrente dentro da cirurgia percutânea, que é lá do Del Prado, que não fixa, e me assustou isso na época. O paciente que ele acabava de operar, enfaixava o pé e o paciente calçava a sandália e saía andando. E você falando, mas o dedo estava totalmente fora do lugar, você via a radiografia fora do lugar. E ele mostrando os resultados. Eu fui no ambulatório dele depois, você vê resultados assim extremamente interessantes. Mas eu me impressionei muito lá na época, foi justamente com as deformidades conjugadas. O doutor Vitor falou que o joanete é decorrente de várias origens, né? E você pode ter um pé chato, um pé plano sendo o nascedouro desse joanete, você pode ter um pé cavo que tombou, né, dinamicamente para poder compensar uma limitação de dorsiflexão e que o joanete também desenvolveu. E aí tem uma série de coisas que acabam não resolvendo. Quando isso acontece, doutor Perim, vocês fazem abordagem ampla, como quem faz a cirurgia aberta faz, ou seja, vocês também fazem artrodese de uma navículo cuneiforme, de uma cuneiforme metatarsiana, tipo Lisfranc, da mesma forma. A lógica, eu acho que assim, no início, desculpa perguntar, que ano que você foi no De Prado, só para ter uma ideia, mais ou menos? 2003, se não me engano. 2003, Que eu saiba, ele se desenvolveu muito nos anos 90, né? Que foi o auge dele. Assim, eu acho que foi no final, eu estou na dúvida se foi, mas eu acho que foi final 98, 99, foi mais ou menos... Por volta disso. Eu fui à Espanha algumas vezes e numa dessas eu aproveitei para ir
ir visitá-lo. O que eu acho, eu não tenho absoluta certeza do que eu estou falando, mas é o que, pelo menos o que aparenta ser. No início da... E provavelmente ele é um dos grandes pais da cirurgia percutânea, o De Prado. Foi ele que deu o grande boom. Deu novamente que ressurgiu, vamos dizer assim. Com ela, porque a percutânea, da década de 60, 70, ela já existia nos Estados Unidos através dos podiatras. Mas ela foi muito pichada nessa época e ela ressurgiu na Espanha, inclusive, e na Europa mediterrânea, Espanha, Portugal, depois na França, Inglaterra, e aí ela foi se ocidentalizando novamente. Mas o que era interessante, o que eu acho que é interessante ser dito, era que a visão do cirurgião que fazia cirurgia percutânea até uns 15 anos atrás, 10, 15 anos atrás, era uma visão muito, muito assim, focada no tratamento de poucas patologias de uma forma exata. Se você olhasse, ele tratava quase todo o joanete da mesma forma. Tá? E não tenha dúvida, eu já convivi com pessoas que seguem estritamente essa lógica. Você não consegue tratar todos os joanetes da mesma forma. É impossível. Tá? E o que eu acho que essa ocidentalização e a troca de ideias e o desenvolvimento de técnicas, etc., o que ele trouxe é mostrar para as pessoas que você não pode fugir dos conceitos clássicos de um tratamento de cirurgia do pé. Que sejam eles quais forem. Aberta, né? Da cirurgia, da doença. Da correção que você tem Então, que se você tem que corrigir o pé cavo para corrigir a deformidade do dedo, não adianta só corrigir a deformidade do dedo se não corrigir o pé cavo. O que a gente só cada vez mais tenta extrapolar é que quando eu vou corrigir uma deformidade associada ou alguma coisa que está junto, eu também vou tender a fazer isso de forma minimamente invasiva. Ao mesmo tempo, não acho nenhuma vergonha você fazer uma coisa aberta de um lado e uma coisa fechada do outro. Você tornar o procedimento meio híbrido, associar as técnicas. Mas assim, pelo menos eu levo isso no meu dia a dia, acho que o Vitor deve levar também. Eu tento seguir os mesmos conceitos que qualquer um seguiria. Só a minha forma de abordar talvez seja um pouco diferente. Isso é importante da gente dizer. Eu sou de uma época, a minha residência médica, eu aprendi a fazer 3 técnicas de cirurgia para joanete. Uma é o Wilson, que hoje não existe praticamente. A outra é o Mitchell, que também ainda se emprega o tipo de osteotomia, mas com pouquíssimo emprego, né? E uma terceira, quem era a terceira, que agora já nem me lembro. O Lapidos, que já se fazia, mas que as pessoas não consideravam a cirurgia do joanete. É uma cirurgia para poder... O Lapidos é uma cirurgia que, ao invés de se mexer no dedão, onde tem a deformidade, se mexe na base do osso que está lá no meio daquela deformidade, mas na base dele, corrigindo, fazendo com que ele corrija a angulação. E isso se faz através de uma fixação, é uma coisa que a gente chama de artrodese, onde você está fixando um osso no outro, tornando 2 ossos um só. E isso que é, em verdade, talvez a cirurgia mais bem sucedida de todas as que nós temos no arsenal médico, né? Arsenal... aqui resistiu mais tempo, com certeza. E que mais... Se usa até hoje. E que mais correção você consegue, né? É verdade. É mais poderosa. Eu aprendi isso na USP, eu fiz uma pós na USP e eles... A cirurgia básica de correção do joanete deles lá é o Lapidos. Ou seja, eles não dão chance de não ter correção. Até hoje é? Não sei, há algum tempo que eu não participo lá. Isso foi em 95, então... Mas a cirurgia básica, isso durante 15, 20 anos foi usado basicamente por eles nessa situação. Bom, e a parte da frente do pé lá, do joanete, deformidade dos dedos, vocês estão abordando tudo, né? E meio do pé, por exemplo, uma fratura de Lisfranc, vocês fazem abordagem também percutânea para artrodesar, já considerando que é uma deformidade, uma consequência, uma sequela de uma fratura não tratada. Da mesma forma, vocês estão fazendo... Eu tento, mas eu não tenho vergonha de abrir o pé se precisar abrir o pé. Daí também acho que é importante a formação, vamos dizer, holística do cirurgião de pé. O cara tem que saber fazer tudo, ou pelo menos entender como fazer tudo.
Eu tenho um esforço cada vez maior para não abrir o pé. Mas se tiver que abrir, não pode ficar ruim e fechado. Antes da gente até enveredar pelas outras partes, vamos falar de cada uma então um pouquinho. O paciente de vocês que operam joanete, vocês põem para andar no mesmo dia? Sim, eu ponho para andar no mesmo dia ou no dia seguinte. E o edema residual disso? Mas é que tá, o paciente ele não vai andar e fazer compra. Ele vai andar dentro de casa. Isso. E é justamente para evitar que o paciente, imagina, uma senhora de 60 anos, com sobrepeso, que 60 operou o anos pé. não é uma senhora, é uma jovem. Uma pessoa mais pelo respeito, porque. Uma jovem experiente. E que ela precisa fazer atividades do dia a dia, ir ao banheiro. E aí você restringe a carga dessa pessoa por 1, 2 dias, e isso cria um transtorno tão grande que às vezes é maior do que o que você quer evitar. Então, a gente recomenda que a pessoa ande sempre no pós-operatório imediato. Tem cirurgiões até que divulgam os casos, mostrando o paciente andando no hospital ainda, dentro do hospital. Acabou a cirurgia, até a anestesia que se usa nesses casos é uma anestesia para permitir que o paciente levante e ande logo. E aí, com isso, mas quando a pessoa vai para casa e tem aquele edema, a gente precisa ter cautela e fala assim, não, a senhora pode andar, pode pisar, sair andando do hospital, tem que usar sandália. Existe uma sandália especial para pós-operatório de pé que a pessoa usa, mas o ideal é que na primeira semana, principalmente, fique sempre com o pé para cima. Eu fiz essa abordagem porque eu acredito que vocês passem pela mesma questão. Eu atendo o paciente com a deformidade do hálux valgus e o paciente diz, doutor, eu não quero fazer essa cirurgia não, porque todo mundo diz que dói muito. E isso é uma mítica que a gente, lamentavelmente, enfrenta no dia a dia. Eu acho que vocês entendem da mesma maneira. Vamos tentar falar um pouco disso, até para também desmistificar essa situação, porque vocês fazem que tipo de anestesia para esse paciente? Vou perguntar a ele, já que você falou, qual o tipo de anestesia? Vocês fazem a troncular ou fazem a RAC nesse paciente? A maioria dos pacientes eu opero os 2 pés ao mesmo tempo, então fica muito difícil não fazer RAC. Então, a maioria dos pacientes faço RAC, eu faço não, o anestesista faz. E para analgesia, a gente complementa com bloqueio de tornozelo no final da cirurgia. E a dor é absolutamente suportável. Tipo assim, é muito raro hoje em dia, muito, muito, muito raro eu passar, por exemplo, opioide para o paciente no pós-operatório. Ou seja, eu com um analgésico comum e um anti-inflamatório imediato é absolutamente tolerável para o paciente. Eu costumo dizer ao meu paciente que dificilmente um paciente meu precisa tomar Novalgina no pós-operatório, porque a maioria dos anestesistas hoje, acredito que os seus também fazem isso, mesmo você fazendo a RAC, ele vai lá e faz um bloqueio, seja de tornozelo ou mais alto, ele vai fazer um bloqueio. E quando ele faz o bloqueio, eu sou de uma época que nós fazíamos o bloqueio, né? O anestesista não sabia abordar os bloqueios distais, porque eles só passaram a fazer a partir do momento que o ultrassom deu a liberdade a eles para fazer. Mas eu fazia o pentabloqueio e o paciente ficava 30 horas sem sentir o pé. Algumas vezes o paciente ligava para mim desesperado de casa. Tem um colega, eu não vou citar o nome do colega, que me pediu para operar um paciente dele. E operamos de manhã cedo, à tarde ele foi lá para falar com a paciente, passou no quarto, e a paciente falou, doutor, não estou sem sentir meu pé. Aí ele me ligou desesperado. Ô, Jasmin, a paciente está sem sentir o pé. Eu falei, graças a Deus, né? Graças a Deus. Isso faz parte do contexto. A anestesia que foi feita é para isso. A gente tem que sempre avisar o paciente, né? Que vai fazer o bloqueio, que vai ficar sem sentir o pé. E o resultado foi que ele deu alta para ela no dia seguinte e às 3 horas da tarde ela ligou para ele. Eu continuo sem sentir meu pé. E ele me ligou desesperado. Eu falei, graças a Deus. Porque ela só vai sentir o pé às 6 horas da tarde, mais ou menos, porque chegava às vezes a 36 horas o bloqueio que você faz do pentabloqueio e mais.
como eu fazia o pentabloqueio bloqueando o fibular comum, Aí o pé caía. E aí esse cirurgião, esse colega que me chamou, ficou mais preocupado ainda. O paciente não está conseguindo levantar o pé. Eu falei, ela vai levantar o pé, é só uma questão de tempo. E aí quando deu a noitinha, ele falou assim, ela já está conseguindo fazer. Eu falei, eu sabia que ia fazer, só, né? Mas vocês passam pela mesma situação. Dificilmente tem dor numa cirurgia dessa. Tem no primeira semana é uma semana mais difícil. Eventualmente tem dor logo nesses primeiros dias, com o bloqueio, a pessoa fica sem dor nenhuma. E aí, depois a dor chega e vem uma dor leve a moderada. Que a Novalgina resolve. Que varia muito de pessoa para pessoa. Eu já tive pacientes que nem quiseram tomar analgésico nenhum. E porque não estou sentindo nada, doutor, não estou sentindo, parece que nem que eu operei, que cirurgia é essa, etc. E é outra paciente que fez a mesma cirurgia exatamente igual, tomando tramal regular por 15 dias, porque não aguentava de dor. Então, assim, varia muito de pessoa para pessoa. E é claro que isso aí é uma coisa que você não pode prever de antemão. Você tem uma experiência média, ou seja, avisa para o paciente que vai ter uma dorzinha, que você vai controlar com dipirona, que isso não é o problema mais importante, e que a pessoa vai passar por isso de boa. E segue a vida que segue. Assim, eu particularmente, já fiz 3 cirurgias ortopédicas. 2 no joelho e uma no ombro. A cirurgia dói, gente. Faz parte do pós-operatório. Você sente dor. Agora, é uma coisa que você tem que controlar com analgésicos e tal. E tem que ser uma coisa factível. Não é uma dor que você vai precisar ser internado e tomar opioide na veia. Não é isso. É uma dor que você vai tomar, vai botar um gelinho, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Vai conviver com ela, vai dormir bem, e ela vai passar. Eu costumo dizer ao paciente o seguinte, a dor é um aviso que nós temos do nosso corpo informando que algo não vai bem, né? A primeira coisa que nós devemos ter sentindo dor é a preocupação de saber qual é a causa dessa dor. Uhum. Você sabe a causa da dor, sabe que aquela causa não vai lhe piorar nada e que aquilo tem um tempo restrito. E é controlável. Você precisa aprender a conviver com ela e saber que aquilo... Eu costumo dizer que eu até esqueço que a dor existe. Ela de vez em quando me faz lembrar, mas eu vou passar por cima. Eu, pessoalmente, acho que isso é uma coisa fácil de se controlar. Tem pessoas que não lidam muito bem com a dor. Essa é uma abordagem que o paciente faz. Mas a outra abordagem o paciente chega para falar da sua cirurgia, e eu vou provocá-lo porque as pessoas falam para mim, doutor, o senhor faz a cirurgia percutânea? Aquela só do furinho? Aí eu falo, faço, mas eu prefiro fazer aberta. Tá? Aquela eu posso andar no dia seguinte. Aí eu falo, a senhora anda praticamente no dia seguinte com a cirurgia também aberta. Eu vou ficar um dia sem a senhora andar por conta do sangramento, mas no dia seguinte a senhora está andando. Ah, anda. Então posso ir ao shopping? Não, senhora. Nem na aberta, nem na fechada. Nem na percutânea. Vocês não liberam o paciente para passear, porque eles entendem que você pode fazer isso. É fato. Eu acho que isso é uma coisa que a gente deve colocar para que as pessoas não criem essa expectativa. Ou eu estou errado? Eu sou mais agressivo nisso aí. Eu libero para quase tudo. Assim, vou ser bem claro. Eu tenho 2 regras básicas no meu pós-operatório. Eu não deixo o paciente pisar sem a sandália, porque pode quebrar tudo, o parafuso ou o osso que não está fixado, seja o que for, e vai doer. E não mexer no curativo que eu estabeleci, porque na cirurgia percutânea o curativo é muito importante. Quase metade da cirurgia. Porque muitas coisas não estão fixadas ali, se você tirar o curativo é um dedo quebrado solto. Tá? Mas se o paciente estiver tolerando e ele não tiver sintoma, eu não sou muito limitador no que ele... É óbvio, eu falo para ele, olha, você não pode ir no fórum, numa audiência judicial, ficar 3 horas em pé, vai incomodar, vai doer. Mas provavelmente você não vai estragar nada também, porque você está usando a sandália e você não mexeu no curativo. O paciente costuma muito mais reclamar de inchaço e desconforto depois que tira o curativo, porque, querendo ou não, as bandagens são elásticas, então elas contêm o curativo em algum sentido. Então eu peço para nos primeiros dias não exagerar e ela ir dosando a demanda de acordo com o que ela está sentindo. Tá? Não somos
fornecedores de consultório de sadomasoquismo. Então tá doendo muito, não faz. E é isso que você falou, a dor é uma alerta, tem alguma coisa indo mal, ou errado, ou você está exagerando nesse sentido. Então, eu não acho que é um... Eu falo exatamente esse discurso. Olha, chegou no final de semana, você sentiu vontade de jantar fora com o seu marido, vai num restaurante que você vai pegar um carro, descer do carro, sentar numa mesa, comer, você não vai andar 3 Mas quilômetros. você manda pôr o pé para cima? Não tem muita restrição nesse sentido. Não faz? Não faço. É isso? Não faço. Nenhuma? Nenhuma. Mas isso enche o pé. Muito pouco. Não, te juro, não costuma ser um problema. Eu tenho muito mais problema quando eu libero o curativo, porque o inchaço não tem como mais ser contido. Do que no pós-operatório imediato. De modo geral. Estou dizendo não de imediato. Hoje em dia, eu tenho bastante pacientes que são médicos, por exemplo. Tá? Muitos médicos vêm sendo operados. O médico é um autônomo, médico e dentista, por sinal também. Médico é um autônomo, e autônomo não quer trabalhar, ou não pode deixar de trabalhar, ou não quer deixar de trabalhar. Então eu tenho pacientes, eu falo assim, se você é cirurgião, aí complica, você ficar horas em pé operando é inviável. Mas eu tenho paciente que mantém vida de consultório no pós-operatório. Ela diminui um pouco a ritmo. Eu operei recentemente, é uma mastologista. Então ela falou, olha, dentro da nossa negociação cirúrgica lá de pós-operatório, ela falou, olha André, eu entendo, eu vou deixar de operar esse período de convalescência aí, mas eu não tenho como ficar sem atender porque as minhas pacientes têm câncer. E eu tenho que administrar os processos dela, então vou manter uma agenda mínima de consultório. Tem problema? Não, ela manteve a agenda mínima de consultório. Ela era chefe da mastologia do INTA, inclusive, do INCA. E ela manteve a rotina de consultório mínima necessária para o manejo dos pacientes dela no consultório dela. Ela não operou nesse período. Mas eu já tive, por exemplo, eu já operei uma instrumentadora. E eu não liberei isso, obviamente, mas foi assim que aconteceu. Eu fiz uma artrodese de um hallux varo. Mexi em todo o pé, os outros dedos eram tortos. Eu mexi no pé inteiro e operei, vamos dizer, numa sexta-feira, numa terça-feira, na sexta, ou seja, 3, 4 dias depois, eu entro no Barrador para operar. Ela estava instrumentando, ela era uma instrumentadora de ginecologia, ela foi instrumentar. Eu falei, meu Deus... Tá tudo bem, não sei o quê. Doutor, ontem eu instrumentei o dia inteiro, hoje eu instrumentei o dia inteiro, eu pego uma banqueta, sento na banqueta, tá doendo? Não. É um pouco inchadinha aqui, mas claro que ela tinha um grau de sensibilidade dela, provavelmente. A tolerância dela, né? A tolerância e a necessidade de trabalhar dela, as duas coisas conjugadas fizeram. Mas assim... Ela estava de sandália, ela não tinha fuçado o curativo em nenhum aspecto, então eu achei razoável. Então eu tendo a ser muito agressivo com isso aí. A cirurgia aberta, vou falar da minha vivência, a gente tem uma certa dificuldade que você, de uma certa forma, acabou de falar, mas eu vou confirmar isso com o Vitor, que é o fato de que quando você libera o paciente para andar, o paciente não entende que aquele coração dele, aquela panturrilha dele, precisa ser trabalhada. E, lamentavelmente, não sei se isso acontece com vocês, e a pergunta é essa, Vitor, o paciente operado, ele tem a percepção errônea de que ele tem que mexer pouco com o pé. Então, é o medo natural, né? Você opera um pé, e a primeira coisa que a pessoa faz é mancar para poder, como se mancar fosse ajudar alguma coisa. Proteger. Né? Esse mancar faz com que a panturrilha trabalhe menos. Uhum. Né? E a panturrilha é o nosso coração lá do pé. Né? Uhum. O que eu quero dizer com isso? O nosso sangue sai do coração, chega ao pé com a maior facilidade. Nosso coração é uma bomba hidráulica. Quando chega lá no pé, o sangue que saiu num vaso, num cano, dessa espessura de 3 centímetros, às vezes, 2,5, chega lá embaixo com 2 milímetros, 3 milímetros e se espalha e tem que drenar de volta. Quando drena de volta, precisa que isso tenha uma impulsão de volta. Quem faz essa impulsão é justamente o movimento, é a pressão que a panturrilha faz, a nossa batata da perna faz, quando nós movimentamos. Então, o fato de movimentar o pé é uma coisa necessária. E, lamentavelmente, o paciente tem a percepção de que ele tem que andar
com cuidado. Então, ele fica com o pé para baixo, que já é um fator negativo, e sem mexer o pé. Isso, de uma certa forma, também leva vocês a ter complicações com inchação e até com dor, porque um pé muito inchado também causa dor, né? É isso que vocês percebem? Isso acontece muito mais no final, assim, depois de 2, 3 semanas de cirurgia, que você lá com 6 semanas tirou o curativo, aí o edema realmente é um problema maior. Justamente por essa questão. Mas isso também, de novo, varia muito de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que toleram isso muito bem e encaram Não a se fisioterapia, impressionam. encaram a fisioterapia e isso passa, sabe? Essa questão se resolve. É muito importante, assim, alertar, porque quando a pessoa tem um edema muito fora da curva, num contexto de uma cirurgia ortopédica, a gente tem sempre que descartar o fato de que poder ser uma trombose, né? Que para o pessoal de casa, a trombose é quando o sangue coagula dentro da veia. E isso causa uma interrupção do trajeto desse sangue. Isso precisa ser tratado de forma urgente, porque esse trombo, esse coágulo, ele pode sair dali e ir para o pulmão e causar uma trombose dentro do pulmão. Isso é uma coisa muito grave. Então, e os casos de trombose, eles têm aumentado, de certa forma, na ortopedia nos últimos anos, enfim. Tanto que os protocolos de prevenção mudaram também. Mas o edemazinho natural do pós-operatório, ele tem essa questão, ele precisa ser manejado. Mas, de qualquer forma, faz parte do jogo, e, né? até uma coisa, se deu esse alerta, é importante, a trombose dói, né? Dói muito. Dói muito. Não é aquela pessoa que estava sem nada e da noite pro dia o pé fica super inchado e com uma dor, às vezes a dor na perna inteira, se uma trombose... Inteira. Então não é uma coisa assim, inchou um pouquinho... O sintoma associado que mais chama a atenção é a dor lancinante, algumas vezes, né? Esse assunto, o comentário que você fez, aquilo que eu falei, os nossos comentários vão sempre provocar outras perguntas e outros comentários. Qual é a melhor forma de você prevenir uma trombose? É botar a pessoa para andar. Ou para fazer... Movimento. Então, aquilo que eu acabei de falar, o pé que o indivíduo deixa de lado com medo, mancando, não faz o movimento achando que está fazendo bem a cirurgia que foi feita, além de não fazer bem a cirurgia, ainda pode ser responsável pela trombose, porque você parou a circulação sanguínea, o sangue faz a estase. Imagina que você está com a sua casa lá, com a caixa cheia d'água, e as torneiras fechadas. A água está dentro do cano. No cano da nossa casa, a água não extravasa, né? Ou seja, a água não sai dali do cano, a não ser que você abra a torneira. Nos nossos canos, as nossas artérias, as nossas veias, elas têm microporos pelos quais o líquido, o sangue, começa a extravasar. E é onde você tem o edema, né? Então, o fato de você ter o sangue parado, né, sem circulação, só aumenta isso aí. Então, as pessoas não devem esperar ou acreditar que andar mancando ou proteger o pé, não movimentar o pé seja uma coisa boa. Isso é uma coisa importante tanto para a cirurgia percutânea quanto para a cirurgia aberta. As coisas não mudam. Assim, quando eu aprendi a operar joanete, já 20 anos atrás, a gente fazia lá no serviço, eu fiz R4 no INTO, né? O principal cirurgia que se fazia na época era aquela osteotomia em crescente da base do primeiro metatarso. Inclusive a gente fixava com fio de quiche, né? Fio de quiche, quem não sabe, é um fio liso, que é um dos primeiros implantes ortopédicos inventados. É muito usado em ortopedia pediátrica hoje em dia. Então a gente fixava com esse fio e a gente liberava a carga. Então, para mim, não houve uma mudança de paradigma tão grande com relação a essa coisa do início da carga no pós-operatório. A gente já fazia lá o curativo, que era um curativo feito com esparadrapo, e já liberava a carga. Não existia sandália na época, então a pessoa às vezes tinha que usar uma bota ortopédica. Não existia uma sandália especial, a gente usava aquela sandália de gesso, que é uma sandália bruta, assim, para ser usada junto com um gesso, né, com uma bota gessada. Hoje em dia existe uma sandália para pós-operatório de pé, que já tem várias marcas aí no mercado. Então é muito mais fácil hoje.
Mas a cirurgia percutânea, de certa forma, trouxe para o cirurgião de pé, de uma forma geral, o conceito de que você pode liberar carga imediatamente no pós-operatório de hálux valgo, meio que independente da técnica que você faça. E mesmo se você não fixar, como o deparado faz. O que prende as osteotomias dele, o que corrige as osteotomias dele, é o curativo, que é feito no pós-operatório, que é um enfaixamento, que tem uma técnica para fazer e tal. Mas você pode liberar a carga, e até ele recomenda que se libere a carga, porque a carga, junto com os curativos, eles ajudam a direcionar as osteotomias, os ossos que estão soltos ali, cortados, para uma posição que ele considera ideal para corrigir aquela deformidade. Isso é um conceito que realmente foi meio uma revolução para algumas pessoas. Isso, de uma certa forma, o conceito que ele usa é um princípio lá do Tueta, o Tueta lá na década de 40 do século passado, já falava isso, que o fato de você fazer carga num osso que não tem mobilidade, ele é só estímulo à consolidação, né? Uhum. Ao contrário do que alguns... Uma coisa é quando você pensa no osso longo, osso do antebraço, do braço, da coxa, da perna. E outra coisa quando você pensa no osso menor, onde a compressão, a distância entre um segmento, um fragmento e outro é muito pequena. E o fato de você fazer a compressão é um fator estimulante à formação do calo ósseo, né? Então isso, ao contrário de se prevenir, você tem que mandar fazer. O princípio dele, ele é extremamente interessante. Eu saí de lá empolgadíssimo com a cirurgia. Ele só me deu um balde de água fria no último dia, quando eu perguntei a ele qual era os passos de treinamento. Quantas cirurgias você poderia dizer-se capacitado para fazer? E aí o balde de água fria, eu virei as costas e falei, não vou ficar fazendo cobaia. Acabei parando. Hoje, na verdade, até porque como ele não fixava as osteotomias dele, eu achava aquilo uma temeridade, né? E você não só cortar, mas o fato de você deixar aquilo largado, você tem que ganhar a mão para fazer isso. Mas isso aí... Hoje vocês mudaram isso. Eu acho que ele era muito artesanal também, né? Então, a cirurgia dele dependia demais da qualidade do cirurgião, da habilidade no do caso cirurgião. dele. Então, daí a curva de aprendizado aumenta demais, porque para você ser um bom artesão, você tem que treinar muito. A cirurgia hoje em dia é mais sistematizada, ela é mais simples, literalmente. Então é mais fácil você reproduzir os resultados num espaço mais curto de tempo. Hoje em dia também existem mais ambientes de capacitação, né? Existem cursos. A gente mesmo organizou em 2020 um curso, trouxemos aí o João Bernois, que é um cirurgião francês, excelente, o cara veio para cá, a gente trouxe bastante gente para... Tinha cerca de 50 cirurgiões assistindo o curso, e aí operou com ele teve um momento dele ensinar a fazer numa maquete óssea ali, que é tipo um osso de plástico e tal. Então existem esses cursos de forma sistemática, e os centros formadores também aqui no Brasil muitos adotaram a cirurgia percutânea como uma das ferramentas, e aí você tem o cirurgião que está fazendo a sua formação de cirurgião de pé, num serviço que você tem acesso ao cirurgião mais experiente, que sabe fazer aquela técnica, que usa aquela técnica. Então ele sabe, aprende pelo menos, tem um contato com a indicação, que eu acho que isso é o grande pulo do gato da cirurgia percutânea, é saber a indicação, saber dar a indicação da cirurgia, tem contato com a cirurgia propriamente dita, tem contato com o pós-operatório. Ele tem a experiência de manejar um paciente num pós-operatório, ele vai entender que tem coisas que são mais simples do que parece, tem coisas que são mais complicadas do que parece, e com isso ele consegue ter uma experiência suficiente para poder indicar no seu consultório com segurança e não usar o paciente como cobaia, né? Uma das coisas que eu também me assustei lá com ele, não sei se vocês conhecem, ele opera o pé em cima do intensificador. Ele inverte a ampola. Ele inverte a ampola e, ao mesmo tempo, ele tem um mini intensificador. Sim, é pequenininho. De um mini arco, né?
E aquele mini arco, a incidência de raios é bem menor, a quantidade de raios que ele faz, e ele pedala aquele negócio fazendo... Ele faz umas 30, 40 incidências para fazer um joanete, um antepé. E nós não temos isso aqui, né? Você fazer isso no nosso sistema, eu não conheço nenhum serviço que tenha um mini arco aqui. Não. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro não tem. Não tem porque não tem vantagem de ter um mini arco. O mini arco, a vantagem dele para os serviços, onde eu fiz o fellow no Canadá, eles também usam o mini arco, porque ele não precisa ser operado por um técnico, ele pode ser operado pela própria equipe cirúrgica. Você coloca uma capa protetora em estéreo e para os próprios comandos. Ele é muito simples, é pequenininho. Só que aqui no Brasil, você não pode ter um arco em cera no centro cirúrgico que não seja manejado por um técnico de radiologia. É proibido você ter isso. Então, acaba que o investimento num arco desse não compensa, porque ele só vai fazer cirurgia de extremidade. A não ser que você tenha uma instituição que só trabalhe com isso, que aí naquela instituição, para aquele momento, enfim. Mas aí não é a realidade do Brasil, né? O Brasil tem outras demandas mais importantes. E como é que vocês fazem com porque isso é interessante, porque cada um tem o controle de radiação a que você se expõe é muito grande. O que é isso? Toda vez que se faz uma incidência de raio-x, um exame de raio-x, existe uma radiação que está sendo emitida, que é o raio-x, que tem por finalidade revelar a imagem que se precisa conhecer ou acompanhar. E durante uma cirurgia dessa, a quantidade de incidências usadas é muito maior do que numa cirurgia aberta. Vocês trabalham com capote o tempo todo, 100%, aquele ou já é uma coisa, ou não, já não, pela habilidade já não fazem tantos exames como faziam? Como é que está isso? Isso é um problema, tá? Um problema sério, porque a gente não tem nenhum controle sobre isso aí. Eu digo assim, a gente não tem noção de quanta exposição a gente toma de verdade. E, sem dúvida, a cirurgia percutânea aumenta a exposição do paciente, mas o paciente vai ser operado depois, nunca mais vai ser exposto, mas do cirurgião, o cotidiano dele passa a ser com muito mais exposição. Então, assim, eu particularmente, eu investi, por exemplo, num capote de chumbo, coisa que antes eu era meio desleixado no uso, hoje em dia eu não sou mais. Eu uso capote em todas as cirurgias, mas Mas tem o seu capote? O meu capote. Porque isso é um problema, né? Porque você vai no hospital, o capote é ruim, é sujo, é pesado. Então, se você não tiver o seu... Você usa óculos? Eu não uso óculos, que talvez seja... Porque eu sou míope, então você tem que comprar um óculos plúmbico, que... A gente tem alguns problemas no Brasil. Talvez a pior exposição que a gente receba, a gente mede mal isso aí, é nas mãos, né? Porque a gente segura os pés enquanto a gente está fazendo. Então a gente, teoricamente, teria que ter luvas plúmbicas. Que a disponibilidade, nem em hospital elitizado você acha isso, acho que nem existe. Até você consegue comprar na internet, mas se você quiser usar a tua luva num hospital, pode gerar uma catástrofe. Eles não vão aceitar. Permitir. Então esse é um problema. E o quanto de fato isso repercute no nosso corpo, a gente não sabe. Esse é um problema, né? É um grande problema. Eu vou até fazer um comentário ilustrativo para vocês. Eu fiz, na época da residência, eu fiz a residência em Niterói com o Schott, na época, na clínica particular dele, onde tinham lá 3 sócios, um era o Sérgio Viana, outro o Edson e o outro Luiz Alberto Mota, não sei se vocês chegaram a conhecer, que é o cirurgião de joelho. E tinha um senhor, Kinush, que é um cirurgião antigo, professor de anatomia da UF, lá antigo, que também, de vez em quando, eu pegava lá e que fazia um ambulatório, fazia umas perícias dentro da clínica. Ele tinha as sequelas de uma esclerodermia das mãos. E o que é isso? A esclerodermia que ele sofreu pelo fato, na época, se fazia radioscopias, né? Os exames na época que expunham muito mais o cirurgião e o médico eram as radioscopias.
e ele fez inúmeras radioscopias com raio incidindo ali na mão dele o dia inteiro e queimou as mãos, né? A esclerodermia é a sequela que queima a pele, os dedos eram atrofiados, duros, rígidos, em consequência disso aí. Então, isso é uma coisa que é uma preocupação, né? E o outro fato disso aí também, que aí voltando à pergunta, vamos passar para o Vitor para ele mostrar o que ele faz nessa situação também. Porque se você toma um dia para fazer cirurgias, 3, 4 no mesmo dia, o índice de radiação passa a ser concentrado. Vocês se previnem quanto a isso? Vocês fazem uma cirurgia no dia, outra no outro, ou acumulam 3, 4 no mesmo dia? Olha, sinceramente, eu não me atento a esse problema. Eu uso o capote de forma sistemática, uso o protetor de tireoide também, que eu vejo que são os sítios mais problemáticos. Não uso óculos, o óculos é caríssimo aqui no Brasil e é raro de você encontrar. Ainda mais eu que tenho também. Existem alguns cuidados que podem ser tomados, né? O que o Deprado fazia lá é que ele, na verdade, ele estava com o pé, ele não trabalha com auxiliar. Ele opera sozinho, com o pé apoiado lá no próprio intensificador. Eu uso essa metodologia também, de apoiar no intensificador. E ao mesmo tempo, ele pedalava aquele negócio com radiação na mão dele, ele está segurando o pé. Mas quando você usa essa posição, já tem trabalho que mostra, já tem trabalho antigo. Tem um trabalho no JBJS. O JBJS é o Journal of Bone Joint Surgery, que é o principal periódico de ortopedia do mundo. Então tem um trabalho nesse comparando a incidência de radiografia na fratura do punho, quando faz da maneira tradicional e quando faz com a ampola invertida, e viu que com a ampola invertida usa muito menos radiação. É tipo 1/3 da radiação. Porque quando você coloca o membro perto da ampola, quando você usa essa técnica, a ampola já emite menos radiação. O próprio sistema computadorizado já compensa. Então, é por isso que se usa nessa posição. Eu sempre usei, desde a residência, sempre por causa desse artigo. Mas você não usa na ampola. A ampola é o oposto. O redondo não é ampola. Enfim, quanto mais distante da ampola, menor é o risco, é isso que você quer dizer? Sim, quanto mais próximo da parte que recebe a imagem, aí você tem menos radiação, porque ela automaticamente compensa. Tem um trabalho também antigo, eu não vou saber a data exata, do pessoal da USP, que avaliou a radiação emitida por um intensificador de imagem dentro do centro cirúrgico. E também a dissipação dessa radiação. Isso foi um trabalho interessante, tem mais de 25 anos, foi com certeza ainda no século passado, em que eles chegaram à seguinte conclusão: o índice de radiação, principalmente usando o colimador, que hoje está inserido lá dentro do sistema. O colimador é um sistema dentro do aparelho de raio-x que foca para onde essa radiação está indo. Com o uso desse colimador, a radiação que foge daquele ponto é muito pequena. Então, quando você está com o intensificador, e talvez isso seja o trabalho do JBJS, você, na verdade, o que tem em volta daquilo ali, quando você focou no meio do pé, você segura a ponta, segurou o calcanhar, a quantidade de radiação que chega às suas mãos são muito pequenas. Né? Mas isso, quando acumula 4, 5 pacientes com 40 cargas cada uma, isso é um pouco assustador. 40 é pouco. 40 é pouco, né? Pouco. Dá até para fazer animação. Eu até postei uma vez no meu Instagram uma animação que eu tirei a foto de cada das incidências durante a cirurgia. Que dava para ver o passo a passo certinho. Filme, né? Viu um filme. É bem interessante. Viu o filme. Mas eu acho que também, à medida que você vai ficando cada vez, o Deprado provavelmente ele fazia muito menos raio-x do que se eu tentasse reproduzir a mesma cirurgia do que ele faz. Então, à medida que você cria mais habilidade do ponto de vista cirúrgico, eu acho que isso diminui a tua exposição. Segunda coisa é o seguinte, e isso é uma coisa que não é comprovado ainda, eu estou até fazendo um trabalho para ver isso, mas talvez com esses guias que surgiram agora, que eles são um pouco desconfortáveis no cotidiano, mas eu quero dizer assim, as cirurgias estão mais guiadas.
Eu acredito, isso é uma intuição, não é um fato ainda comprovado, vamos dizer assim, mas provavelmente se você tem guias para guiarem, você diminui a tua necessidade de radiação para você acertar da mesma forma as coisas. E talvez isso vai diminuindo também a exposição do cirurgião. O que eu achava, o fato do Mariano, o deputado, não fixar, ele não tinha exposição na fixação. Para colocar Sim. o parafuso. Ele tinha, na verdade, exposição no corte, né? Porque ele Sim. estava usando as fresas e estava acompanhando. Então ele dava e é uma carga em cima da outra. Isso na época também foi um. Os aparelhos daquela época usavam muito mais radiação. E na época, quando eu cheguei aqui, fui conversar com alguns hospitais para ver se comprava um mini arco. Eles riram. E todo mundo riu da minha cara. Falando, não, vamos ver e tal. Eu cheguei, inclusive, a ver a Philips, na época, a única empresa que trazia o mini arco, importava se quisesse, e propus para vários hospitais. Não, vamos ver, e ficou no vamos ver. Bom, e as cirurgias do restante do pé? O que vocês estão fazendo aí do restante do pé com via percutânea? Até para as pessoas terem noção do que é possível ser feito. Você consegue fazer um tratamento do tendão de Aquiles, uma tendinose do tendão de Aquiles percutânea? Olha, isso depende do caso. Defina, por favor, o que é uma tendinose. O que é uma tendinose? Tendinose é uma alteração degenerativa crônica, ou seja, que se forma ao longo de meses, semanas e até anos, numa determinada região de um tendão. Um paralelo que se faz é a artrose. A artrose é o mesmo processo degenerativo, mas numa articulação. A tendinose é um processo degenerativo do tendão. No tendão de Aquiles, como é um tendão muito complexo, basicamente você tem tendinose ou na parte que ele se insere no calcanhar, no osso do calcâneo, ou no meio dele, na substância dele. A tendinose insercional, que é a tendinose lá embaixo, você ainda pode dividir em duas regiões dele. Na região mais anterior dele, que geralmente é causada por um atrito contra o osso do calcâneo, que é a tal da tendinose ou tendinite Haglund, da deformidade de Haglund, enfim, como queira dizer. E existe a entesite, que é um processo degenerativo onde o tendão se conecta com o osso. Nesse órgão que ele é super específico, e aí ele pode sofrer um processo degenerativo ali, que ele leva a calcificações, que é o chamado esporão calcâneo. Né? E existe também o mesmo processo, fazendo um paralelo, com a fáscia plantar. Fáscia plantar é um ligamento que se insere no calcanhar e que se prolonga até os dedos do pé. E quando você pisa, ela se estica e ela ajuda a estabilizar a abóbada do pé, né? A estabilizar a estrutura arquitetônica do pé. Então, lá na região do calcanhar, ela também pode sofrer um processo degenerativo e ali ter alterações teciduais, que você depois vai ver no exame de imagem e tal, que é a tal da fascite plantar. Quando você tem uma tendinopatia, uma tendinose de Haglund, existe a possibilidade de você tratar isso de forma percutânea. Você vai lá, é uma questão de desbastar o osso que está a saliência óssea, né? Que algumas pessoas têm isso de forma congênita, nasce com aquilo daquele formato, e aí você tira isso e resolve o problema, né? Antes de você ter uma lesão estruturada dentro da substância do tendão, uma calcificação intratendinose e tudo mais, que aí já passa a ser uma coisa mais grave, que aí a percutânea já não vai poder conseguir resolver. Não sei que o Eu acho que é isso. Você vai ter situações onde você poderia fazer... Eu tenho uma tendência até a não gostar de fazer cirurgia percutânea para Aquiles especificamente. Tem uma tendência maior a ser mais agressivo, por experiência, resultados que eu não tive que foram tão legais, e por uma questão filosófica médica, mas é isso aí que o Vitor falou. Em algumas circunstâncias você consegue, em outras não. Mas você chega a abordar, por exemplo, uma tendinose... O tendão de Aquiles tem, em média, de 5 a 6 centímetros, 7 centímetros no máximo, né? Geralmente, um longo tendão tem uns 7 centímetros. E a tendinose é uma degeneração, como o doutor Vitor falou, e ela pode acontecer no meio dessa distância. Então, mais ou menos a 3 centímetros da onde ele está preso no calcâneo, até ao ponto onde começa a massa muscular que está presa, ele tracionando, fazendo a função dele.
Vocês abordam essa tendinose no meio do tendão ali, a via percutânea? Não. Não? Não. A abordagem da tendinose da substância do tendão de Aquiles é um tema bem controverso. Existem milhares de soluções diferentes e a gente sabe que quando uma doença tem várias soluções para tratar essa porque doença, nenhuma delas é excelente, né? E aí existem várias opções. Hoje em dia a gente tem até terapias infiltrativas, alternativas, etc e tal. Eu faço uma que eu duvido que vocês utilizem, e para vocês terem uma ideia, eu não opero uma tendinite insercional há talvez mais de uns 15 anos. Porque eu entendo que a tendinite insercional é um arrancamento das fibras do tendão. Uhum. Ou seja, o tendão está fazendo um esforço muito grande sobre o ponto que ele está preso, por uma impossibilidade de distensão dele, e aí tem o formato do pé participa diretamente disso. E se você somente vai lá, mexe, repõe o tendão, como a gente faz, a cirurgia técnica é essa, você continua com o processo, porque o encurtamento do tendão existe ainda. Então, o que eu faço é sugerir ao paciente que ele passe a usar um calçado com um salto diferente. A partir do momento que ele passa a usar isso, ele diminui a tensão sobre o local, cicatriza o processo inflamatório e aquele processo que estava em andamento estanca. Da mesma forma, a fascite, porque a gente entende, eu pelo menos entendo, que o tendão de Aquiles e o fáscia é quase que Uma continuidade, com certeza. É uma estrutura... É muito comum você ter um problema ali. Em torno da Pela mesma questão biomecânica, você tem problema no... Então, eu entendo essas alterações como um problema biomecânico. E que eu equilibro a biomecânica. Então, eu sugiro ao paciente, eu falo com ele, olha só, isso é cirúrgico. Se você for discutir, levar para 3 médicos, os 3 vão dizer que é cirúrgico. Vamos tentar usar o salto? Aí o cara, algumas vezes o cara pede para operar. Mesmo assim, eu ainda tento convencê-lo. Aí ele volta 20 dias, 30 dias depois, e o doutor melhorou. Você quer operar ainda? Não quero operar. Então, eu tenho diminuído isso porque modifico a biomecânica. E isso é comum você ver no paciente com um pé cavo, né, o pé que tem uma curva muito acentuada, e que ele não, na verdade, ele não tem um tendão curto. É que o antepé dele é fletido plantar. Então, para que ele ponha esse antepé no mesmo plano do calcanhar, ele já distendeu o tendão de Aquiles dele ao máximo. Se a gente não entende isso, você fica entendendo que ele tem uma retenção, uma restrição de distensão, de distensibilidade do tendão. E não é, na verdade ele já fez a incursão dele. Só que ele precisava ter mais. Quando você bota o salto, você desloca o centro de rotação dele para baixo. Se você botou 2 centímetros, ele passa a ter o movimento de uma certa forma e equilibra essa função. Então, mas a cirurgia percutânea tem soluções com essa visão também. Você tem a osteotomia de Zatec, né? Zydec, que é uma osteotomia que você tira uma cunha, ou seja, um triângulo do calcâneo, e aí você tira um triângulo daqui, fecha o calcâneo assim, e com isso você modifica a posição da inserção do tendão de Aquiles de forma ligeira. E aí você consegue alterar essa biomecânica. Na verdade, você diminui o cavismo do pé. Isso. E aí basicamente diminui o posicionamento, modifica a posição da inserção do tendão de Aquiles. E aí com isso isso é bom até para o Haglund, né? Porque Sim. Porque e aí com isso e aí fixa isso com parafuso, dá liberdade para o paciente imediato, enfim. É uma abordagem. Outra abordagem também que é muito famosa na Europa é a gastroplastia de Baruch, né? Você solta um pouquinho o tendão gastrocnêmico lá em cima, lá no joelho, lá atrás do joelho, e com isso você relaxa a musculatura da batata da perna, do tríceps sural, e com isso você diminui a tensão lá dentro do tendão de Aquiles e na fáscia plantar. Isso é interessante, sabe? Eu tenho boa experiência com a gastrorelease. Tem cirurgiões aqui no Brasil que tem muita experiência com isso, que tem, sabe, são advogados ferrenhos dessa técnica. Eu já fiz algumas, mas eu também vejo restrições nela, né? Quando você faz o exame físico desse paciente,
você espera que você identifica a lesão quando você está com o joelho fletido e que esse pé ainda tem alguma restrição. É, né? o Silver Skilled. Né? Então, até para as pessoas entenderem, porque eu não falei o nome para as pessoas entenderem. Mas algumas vezes esse pé ele não muda nada quando você faz a flexão do joelho. Ele continua com a flexão plantar tão igual ao que estava antes, e isso acaba, ou seja, você vai fazer lá, já fiz, não foram poucas, eu falei por algumas, mas não foram poucas. E 2 delas não foram bem sucedidas justamente por causa disso, porque... Ele estava encurtado demais. Estava encurtado demais. Então, é uma cirurgia que tem também um certo limite, né? Então, quando você usa o salto, você não interviu em nada. E, ao mesmo tempo, botou o indivíduo para andar com uma coisa que ele vai se adaptar. Ah, mas eu vou ter que andar de salto? Eu acho que... Eu costumo dizer à pessoa, se eu consigo uma solução e essa solução me dá o conforto de eu não ter dor, não ter dificuldade de fazer as coisas, eu vou. Ah, mas como é que eu corro? Se você levar o interior do tênis dele, ele vai correr da mesma forma e corre. Eu tenho pacientes atletas que tinham lá tendinite, botou o salto, acabou, e corre até hoje. E vai no consultório do doutor, aquele problema não tem mais nada. Ô, André, o que você mais indica para tendão de Aquiles? Insercional. A maioria das vezes eu abro. Eu abro, faço um speed bridge Sim. Desinsere, limpo, tiro o raquilo onde resseco e reinsiro. Se eu julgar que está muito encurtado o tendão, assim, que eu acho... um VUPS em cima. Ou jogo o footprint para cima do tendão, tipo, desinsiro tudo e jogo não reinsiro no mesmo lugar. Um pouquinho mais para cima. Um pouquinho mais proximal. Mas é muito raro. Né? Ela já alonga naturalmente. Cara, é uma cirurgia que eu vejo assim, se o paciente tiver essa cirurgia é muito mais fundamental pós-operatória do que intraoperatória, na minha opinião. Se o paciente tiver uma fisioterapia adequada no pós-operatório... Porque ele perde força. Ele perde força, o pé fica meio neuropático se ele ficar muito tempo imobilizado sem pisar. Se ele tiver o estímulo necessário no pós-imediato, era uma cirurgia que eu uso dizer que se opera um lado, dificilmente o paciente não volta para operar o outro, quando ele tem bilateral. Assim, costuma melhorar muito a qualidade de vida do paciente. Eu estou falando assim, numa tendinose avançada, numa coisa... uma tendinose avançada. Mas o paciente atleta reclama muito. Não sei se vocês estão passando por isso. A demanda é muito alta, né? Porque é exatamente isso. Ele quer voltar rápido e aí quando ele tenta voltar, ele perdeu força na impulsão. Mas eu acho que vale você tentar tratamento conservador nesses pacientes. Acho que vale terapia de onda de choque. Eu acho que é uma coisa que é válida para esses pacientes, principalmente em início de quadro. Tem que fazer fisioterapia, o cara tem que alongar. Se é encurtado, por que você não pode alongar fazendo fisioterapia? Quando você tem uma tendinopatia insercional leve a moderada, no exame de imagem, eu quero dizer, não no sintoma, e o paciente é desportista, ele é atleta, ele é corredor, ele é maratonista, ele é triatleta e tal. É muito importante avaliar a biocinética desse paciente, que às vezes o problema ele se manifesta no Aquiles, mas é um desequilíbrio muscular em outro lado do membro inferior, às vezes é proximal, às vezes é na posterior de coxa, enfim, que vai gerar uma repercussão de compensação que vai provocar a dor no tendão de Aquiles. Aí você corrige esse problema biomecânico de forma com reeducação e essa sintomatologia melhora. Para esse nicho de pacientes, geralmente o caminho é esse. Tem uma coisa simplória, por exemplo, o corredor que você citou. Se o cara corre com a ponta do pé ou apoiando o calcanhar primeiro no chão, isso muda a biomecânica da corrida. Totalmente, Não é fácil você reeducar isso, mas se você fizer... Se o cara quer correr mesmo, quer continuar correndo, às vezes você muda a forma dele correr e ele deixa de ter dor. Então são um problema absurdamente complexo de você analisar. Acho isso bastante difícil até, porque o indivíduo que corre, realmente que treina correndo, Sim. é um indivíduo que não faz curtas distâncias. Não. Ele não é um velocista. Né? E o indivíduo que corre na ponta do pé, ele tende a ser um velocista. Sim. Ele tem mais arranque. Mas
eu costumo fazer uma comparação para os pacientes que é a lebre, né? Você pega qualquer animal, um leopardo. O leopardo não põe o calcanhar no chão. Ele corre na ponta do pé. E qual é a função dele? Ele mira a caça, se arrasta até a caça e tenta partir para cima dela. Se a caça consegue, no primeiro minuto, se distanciar dele, ele para, porque ele não vai correr mais do que a caça. Ou seja, o tiro dele é curto. Ele é para tiro curto. E quem corre na ponta do pé é para tiro curto. Então, você pegar um indivíduo que tem um problema no calcanhar, porque corre normal, que é correr no calcanhar, ponta do pé, e falar com ele que ele tem que correr na ponta do pé, ele vai treinar, mas não vai ser para 10 quilômetros, não vai ser para 20 quilômetros. Ele não vai fazer uma maratona correndo na ponta do pé, porque isso é uma coisa bastante difícil. A maior parte da população de corredores, eles variam a pisada ao longo da corrida, principalmente a corrida de média e longa distância, que é a meia maratona e maratona. E até porque agora não tem treino, né? Ele não tem... Mesmo os treinados, isso aí já tem estudo que mostra isso. A pessoa, instintivamente, ela muda, porque ao longo de uma prova dessa, uma prova de 3, 4 horas, a pessoa tem uma estratégia de mudança de ritmo ao longo da prova para poder otimizar a sua performance, né? E conseguir completar a prova, que é o grande vilão dessas provas longas, é a pessoa ter um desgaste tão alto e não conseguir completar. Chegar lá. A gente está falando desse tipo de atleta. O atleta de alto rendimento de competição é totalmente diferente, porque o cara ele não consegue correr 40 km, ele consegue correr 140 km tranquilo, e aí o 40 km dele vai ser um 40 km para fazer tempo. A pessoa que corre a 20 km por hora. Os maratonistas olímpicos correm a 20 km por hora. Vai botar 20 km por hora na esteira para você correr. Você não aguenta correr. E a velocidade que eles correm, 40 km. Então, só que o cara que tá correndo há 6 meses, tá magrinho, tá treinando bem, ele acha que ele é o maratonista olímpico. Ele compra um tênis igual ao do maratonista olímpico. Ele quer ter a performance idêntica do maratonista olímpico. Só que o corpo não aguenta, pô. E aí, com isso, o paciente começa a ter sintomas. N lesões. Até porque os atletas de alto rendimento, eles têm um treinamento biomecânico que visa a melhoria da performance para a competição. É um profissional. É igual você querer comparar um ator que faz um médico numa série ao médico de fato, né? O médico vai ter um treinamento muito mais longo. O ator, ele decora uma fala e ele tem só que ter uma credibilidade durante 5 minutos para uma fala. E o médico, ele estuda 10, 15 anos para executar uma cirurgia. Então, é outro nível de... Só que o corredor lá da assessoria, ele quer correr maratona porque quer, e ele acha que o corpo dele está preparado, coloca um tênis de placa de carbono e mete bronca e vai se machucar, porque ele não corrigiu a biomecânica dele de maneira a prevenir esse tipo de ocorrência. Então, quando o paciente tem esses sintomas, esse paciente, eu sempre recomendo fazer uma avaliação biocinética, avaliação do movimento dele, enfim, tem várias metodologias para isso. E essas avaliações, invariavelmente, elas mostram problemas em outros sítios que não é só o tornozelo, o tendão de Aquiles. Eu acho que vale também a gente fazer uma matemática de conta de padaria aqui, tá? A gente chegou à conclusão que o cara tem fascite, tem tendinite, porque ele é encurtado de alguma forma. Seja pela forma que ele anda, pela biomecânica da corrida, seja o que for. Aí ele chega no teu consultório e aí você fala assim, olha, meu amigo, você tem a tendinite aí, você está encurtado, etc. Eu vou te mandar para fisioterapia para você melhorar essa dor, para ir ganhando alongamento. Você bota um adjuvante aí que seja uma calcanheira, um salto, seja o que for. E aí o cara, se ele for muito dedicado e tiver dinheiro e disposição de tempo, etc e tal, ele vai pegar e vai fazer 3 vezes por semana fisioterapia. Então, durante 3 vezes por semana, ele vai 1 hora, se for uma fisioterapia razoável, ele vai lá e vai fazer na fisioterapia uns 10 minutos de alongamento, uns 10 minutos de liberação, uns 10 minutos de sei lá o que, e tá feita a fisioterapia. E aí os outros, eu não sei quantas horas tem uma semana, mas as outras... 168. Uma semana tem 168 horas. As outras 160... Então, as outras 165 horas, ele tá encurtado de novo. Então, assim, tratar uma doença é difícil, não é fácil tratar uma doença. O paciente tem que entender primeiro que tratar a doença dá trabalho. Então ele vai ter que
Então, é o que eu falo para o paciente, olha só, você vai ter que adotar um protocolo de alongamento manhã, tarde e noite, talvez. Que tome 10 minutos da vida, mas você tem que começar a equilibrar. Os americanos, como a fisioterapia é pouco acessível, você vê que os americanos fazem muito coisa do it yourself. Vai na sua casa e faz você mesmo. Então, por exemplo, órtese noturna. A gente passa 10, quantas horas a pessoa dorme por dia? 8, 10 horas por dia, encurtando o tendão de Aquiles. Tá? Eu não estou nem falando que eu uso muito órtese ou encurtando? Encurtando, porque o tríceps é muito mais forte do que a musculatura anterior. Então, talvez o normal é você encurtar a posição relaxada do pé, o pé para baixo, encurtando o tendão. Então, talvez todos esses pacientes deveriam usar a órtese noturna. Ah, é fácil usar a órtese noturna? Não, é incômodo. Tem gente que super se adapta, tem gente que não tolera. O cara que dorme de bruços, por exemplo, não consegue usar. Tem claustrofobia. Né? Fica nervoso, né? Se sente preso. Mas assim, o que eu quero chegar à conclusão é o seguinte: não é fácil isso aí. E às vezes a gente acaba optando por uma cirurgia porque ele não consegue fazer todo o que é necessário para curar. São muito difíceis. Eu faço uma abordagem, você tocou no assunto que é interessante, porque eu faço a abordagem da seguinte forma. O indivíduo vai para a academia para fazer musculação. Aí eu pergunto, o indivíduo que vai para fazer a musculação, se ele for 15 minutos, 3 vezes por semana, ele consegue ganhar músculo? Não. E se ele for 1 hora, 3 vezes por semana? Vai ganhar. Não, ele vai ficar com o músculo mais rígido, mas ele não vai ganhar músculo. Se ele for 1 hora todos os dias, ele ganha massa muscular de ficar aí musculoso como todo mundo quer aparecer na rua? Alguns não ganha. Ele não ganha. 1 hora ainda é insuficiente. Ele, para poder fazer aquela massa muscular que aparece na rua aí daquela forma toda, ele precisa de 2 a 2 horas e meia diária de treino. Ou do adjuvante, né? Ou ele toma bomba. Ou toma bomba. Mas geralmente, mesmo os atletas de fisiculturismo, eles treinam muito e tem a alimentação, tem toda uma regramento. Mas o tempo de exposição ao exercício é de 2 horas, 2 horas e meia diária, no mínimo. No mínimo. E aí eu faço a contraposição. Você acha que ganhar força é diferente de alongar? Se você tem que alongar, você tem que alongar 2 horas, 2 horas e meia por dia. Não tem outra alternativa. Então, o que eu aconselho é, você vai ao invés de mandar ao fisioterapeuta, vá ao seu treinador e fale com ele o seguinte, eu preciso fazer, o doutor pediu, aí eu mando lá, alongamento de toda a musculatura posterior, um exemplo. Veja com ele o programa. Isso. E você, durante o dia, deu um intervalo no trabalho, vai lá, alonga 10, 15 minutos. Deve mais 10, 15 minutos. No final do dia, se você soma 15 minutos, você não vai chegar às 2 horas e meia de exercício contínuo, mas você vai conseguir chegar, talvez, a umas 2 horas, com um efeito quase igual àquele. É uma forma também de se fazer, né? Então, por que eu respondi 168? Porque eu tenho isso na tem esse discurso. Agora eu vou decorar, eu vou usar isso. Vou roubar essa conta tua. Fica à vontade. Assim, mas falando das outras patologias do retropé que você mencionou, tipo o colapso, a deformidade colapsante progressiva do pé, que é um famoso pé plano do adulto ou insuficiência de pé posterior, enfim. Ela é uma doença que gera deformidade ali, geralmente por colapso da abóbada do pé. Em valgo, ou seja, o pé cai para dentro, os dedos vão para fora e o tornozelo vai para dentro. E existe a indicação de você fazer a abordagem percutânea nesses casos. Agora, é uma doença complexa. Então, para toda doença complexa, ela não existe só uma solução cirúrgica, né? Então, basicamente, você tem 2 grupos de soluções aí, que são os grupos de soluções que vão preservar as articulações e os grupos de soluções que vão artrodesar essas articulações. E vocês fazem essa abordagem percutânea 100% dos casos ou de forma híbrida como... Pois é, a artrodese subtalar é muito tranquilo de você fazer de forma percutânea, ainda mais agora que existem instrumental específico para isso. Já se foram desenvolvidas as fresas adequadas para essas articulações, tornozelo e subtalar. A talo-navicular é a mais difícil, porque ela é uma articulação semisférica, né? Tanto no navicular, que é um osso convexo, quanto na cabeça do talos, que é um osso côncavo. Então, essa superfície curva, é muito difícil você abordar ela de forma percutânea. Você vai fazer vários acessos para cada ponto da articulação, e no final das contas é melhor você fazer um pequeno acesso
grande, aberto ali, e conseguir abordar a articulação inteira. E conseguir fazer a limpeza de toda aquela articulação, o preparo daquela articulação. Quando vocês conseguem com a fresa entrar direto, você só faz a abordagem percutânea. Então, por exemplo, a subtalar você consegue fazer, a calcâneo-cuboide você consegue fazer? Dá para fazer em todas, em teoria, só que depende do pé. Se o pé for um pé muito flexível, é mais fácil você fazer. Se você consegue... Agora, um pé rígido, por exemplo... Já tem osteófitos. Você não consegue entrar, é difícil você modelar a tua artrodese. Os osteófitos são os famosos bicos de papagaio, que acontecem lá na coluna, que todo mundo... tem bico de papagaio na coluna. O osteófito, na verdade, eu entendo como um ponto de tração da cápsula, em algum ponto de um osso. Toda junta nossa tem uma cápsula, um estojo fechando essa cápsula, essa articulação, para que ela mantenha a lubrificação, etc. E por algum motivo aquela cápsula foi arrancada, ou alguma estrutura que está ali junto a ela foi arrancada, e toda vez que a estrutura que está presa no osso é arrancada, o organismo reage cicatrizando, formando o osso. E é o tal do bico de papagaio, que pode ter em qualquer articulação. E o doutor acabou de dizer que atrapalha para fazer via percutânea. Porque esses osteófitos, eles se formam na borda da articulação, né? E eventualmente eles crescem até além da borda. Então, com isso, que a fresa ela tem que entrar pela borda, pelo espaço articular. Pela linha da articulação. Para dentro da articulação ela atuar e você conseguir tirar ali o tecido que você precisa tirar. Porque a artrodese, para você fazer ela consolidar, você tem que colocar um osso contra o outro osso. E preferencialmente fazer uma compressão, que a gente usa um parafuso para isso, fazer uma compressão, eles se aproximam, e aí o osso em contato com o outro, ele funciona para se fundir, como se fosse uma fratura. Então você tem uma artrodese, justamente essa fusão. Para isso acontecer, você tem que ter um osso saudável em contato com outro osso saudável. E esse é o grande desafio da artrodese, você conseguir tirar o tecido doente ali daquela superfície, mantendo o tecido saudável, colocar eles em posição correta, ou posição melhor possível, e no pé isso faz muita diferença, porque a posição que fica é a posição que vai ficar para sempre, e essa posição, se for errada, vai causar problemas depois, e aí você fixar aquilo de alguma maneira para permitir a consolidação, e aí com isso você está feita a tua cirurgia. Você pode fazer de forma aberta, como a gente mencionou aqui, ou com esses instrumentos. E você pode combinar as coisas, né? Então, tipo, faz a subtalar fechada e a talonavicular com pequeno acesso. Tem 2 semanas eu operei o pé de uma moça, foi uma cirurgia para preservação da articulação e eu queria fazer uma dupla osteotomia de calcânio. Eu queria fazer um Kutsugiannis para desviar o calcânio e alongar a coluna lateral. Alongar a coluna é impossível você fazer sem abrir, não tem como você botar eu ia fazer essa pergunta. Quando você tem que botar um enxerto... Não tem como. Você não tem como botar... Então, eu fiz o Kutsugiannis fechado, minimamente invasivo, e fiz um acesso no local que eu ia fazer o alongamento da coluna e botei um naco de enxerto ali onde eu fui alongar. Então você pode... Fixou com uma placa. Fixei com uma placa. Aí fixou com a placa o Kutsugiannis ou... Não, o Kutsugiannis com parafuso. Com parafuso. E o Evans com a placa. Mas por que você fez assim? Porque você fazer um grande acesso, desvitalizar o calcânio inteiro, teoricamente você aumenta a tua morbidade cirúrgica. Então eu tentei diminuir o máximo a morbidade cirúrgica. E é engraçado porque essa mesma moça, eu já tinha operado o outro pé dela da mesma forma, mas só que abrindo, fazendo um Kutsugiannis com 2 acessos. E ela teve não teve grandes consequências, mas teve flictena em ferida. Foi uma pele que deu trabalho. Então até foi um alerta para mim. Deixa eu aproveitar que você provocou, vamos mais uma provocação. O Evans, quando você... Eu entendo, eu faço a fixação dele com um parafuso e, honestamente, apenas para dizer que eu estou colocando o parafuso. Eu entendo que é para dizer, para não dizer que eu não coloquei o parafuso. Porque eu entendo o seguinte, você tem um osso, o Evans, a gente pega a parte da frente do osso do calcanhar e corta, abre um espaço e introduz o enxerto, né? Esse é basicamente a cirurgia. Quando a gente faz isso, aquele osso tem uma tração que traz um fragmento de encontro ao outro que é inevitável. Uhum. Quando você bota um enxerto que é
poroso, da mesma forma que o corte das superfícies cortadas, né? Você tem já a compressão natural do tem a compressão e, ao mesmo tempo, você tem o encaixe do trabeculado, que aqui também funciona como um mecanismo que impede o deslocamento desse enxerto. Eu, honestamente, eu ponho o parafuso para que ninguém... Porque eu nunca tive complicação. Mas eu ponho assim para dizer, não, você não botou alguma coisa para fixar isso? Porque eu entendo que aquilo ali não é uma coisa que você precisa fixar. Não sei se vocês entendem dessa maneira. Porque é difícil algumas vezes até abrir para você poder encaixar o enxerto. Não sei se vocês têm essa dificuldade. Né? Porque o encurtamento... A tensão é grande. O que acontece com o pé? O pé que o doutor Vitor provocou toda essa conversa agora é o pé chato do adulto. É o pé que a pessoa tinha, um pé com algum arco e foi ao longo da idade tombando e ficando com isso aqui alongado, enquanto que isso aqui está encurtado, né? Então, quando você vai botar esse enxerto, é um esforço para você abrir aquele espaço ali. Você está reposicionando totalmente. Então, eu não ponho, já fui provocado, põe a placa. Eu ponho um parafuso só para Papai do Céu não ficar me falando, olha, você foi imprudente, entendeu? Porque... eu botei a placa nisso, porque assim, o enxerto ele tem que ser, nessa circunstância, para você confiar só no enxerto sem fixação, o enxerto tem que ser estruturado. Ou seja, ele tem que ter algum aspecto cortical dele, ele tem que ser tricortical, em teoria. E isso te obriga a tirar enxerto ou da crista do ilíaco, ou da fíbula, ou do calcâneo posterior. Ou seja, se aumenta mais a morbidade da tua cirurgia. Então, nessa paciente especificamente que eu citei, sintético. Aí ele não tem capacidade estrutural, a placa tem que ser bloqueada para segurar. É por isso. Mas ele é poroso, né? Mas ele é muito frágil. Você pega na... ele fragmenta. Eu uso pouco. Eu uso pouco. Ele é muito duro, né? Como se fosse um giz. E vai acabar quebrando. Ele é quebradiço. Existem enxertos mais... Existe, por exemplo, metal trabeculado hoje em dia, que isso vai... Mas são coisas mais caras. O trifosfato de cálcio, assim, ele é um enxerto um bom barato. Produto, é um bom produto e em conta, vamos dizer assim. Não é uma coisa muito elaborada. Então se torna mais viável. E você põe a placa porque parafusá-lo, passar com parafuso... Você vai arrebentar você vai quebrar e ele vai acabar saltando da mesma forma. Né? Igual. Tá vendo? Ele não tem essa capacidade de resistência. Então a placa ele serve para preenchimento de espaço só. Ele não tem capacidade de sustentação. Eu queria fazer uma pergunta para o André, mudando de assunto. Existe uma cirurgia percutânea, que é a osteotomia distal dos metatarsos, a DMMO, distal metatarso. Distal metatarso osteotomy. Você tem feito o DMMO ou parou de fazer, como todo mundo? Que tá uma... Então, eu faço... Vamos explicar um pouquinho isso aí. Tá. Das cirurgias percutâneas, quando se tem deformidade dos dedos centrais, principalmente, se faz uma abordagem por um ponto, apenas uma incisãozinha pequena, e se faz o corte desses ossos antes dos dedos por esse acesso, e a osteotomia geralmente é deixada solta, né? Ou seja, desloca-se o osso, põe na posição, mas não há fixação disso. É isso. Agora continua, por favor. Eu tenho resultados mágicos de DMMO e tenho resultados catastróficos, tá? Inclusive, reoperei um deles ontem, tá? Com deslocamento? Com deslocamentos bizarros e anárquicos, mesmo a cirurgia sendo realizada aparentemente de forma adequada. Não teve um erro técnico, porque como você quebra o osso e libera o paciente para pisar, o osso fica a bel prazer do chão e não necessariamente dá certo aquilo ali. É muita variável que a gente não consegue mensurar. É o risco da cirurgia. É o risco da cirurgia, é isso. O principal risco. Ao mesmo tempo, a cirurgia de veio, que era a cirurgia até então, que era uma cirurgia onde você fazia um corte, ela tem seus problemas e alguns problemas bem ruins e que saem intratáveis, tipo o dedo ficar flutuando, etc e tal. Isso me incomodava demais, eu não ter uma solução razoável para isso. E não quer dizer que eu tenha ainda, mas eu fui mudando a lógica. O José Sanhudo, ele tem uma cirurgia que ele faz uma osteotomia no meio da diáfise, faz um encurtamento controlado e deixa uma pequena haste dentro do osso.
que em teoria é uma cirurgia extremamente inteligente, porque você está indo no eixo do osso, encurtando de forma controlada. Porém, é uma cirurgia muito agressiva. Você tem que fazer um baita acesso, você tem que cortar, você deixa um material de síntese perdida dentro do osso. Então, eu tenho uma crítica filosófica. A cirurgia, embora do ponto de vista biomecânico, é genial a cirurgia. Tá? O que eu tenho tentado fazer? Eu tenho tentado combinar as coisas. E eu já venho fazendo isso de uma forma relativamente sistemática. Nessa semana, inclusive, por coincidência total, eu já fiz isso. Eu fiz em um paciente na segunda, em um paciente ontem no INTO, e fiz um paciente à noite, porque eu fui operar à noite ainda. Os 3 eu fiz DMMOs fixadas, que é uma cirurgia super trabalhosa, porque você tem que acertar o fio de Kirchner da ponta do dedo em direção ao metatarso, no eixo do metatarso. Isso não é fácil, não é uma coisa tão fácil. Mas como eu tenho feito com relativa frequência, eu tenho feito cada vez mais. Ou seja, eu encurto o meta de forma controlada e fixada com o fio. Chega 4 semanas, eu tiro o fio. E tem me mostrado resultados eu vou fazer um bem razoáveis. É uma sugestão para você, principalmente para vocês que estão dentro de serviços universitários e de formação. Quando o Sanhudo apresentou essa técnica, eu fiz a crítica eu estava no congresso no dia que ele estava apresentando, e eu fiz a crítica, estava até com um colega que trabalha comigo em Niterói, a Isabela, e o meu comentário foi, primeiro, que você não tem compressão. Quando você tira, o que é isso? Nós temos um osso comprido, eu tirei um anel dele aqui. Quando eu faço isso, que eu reaproximo isso, boto, como você disse, um corpo estranho lá dentro que é apenas um eixo para manter o dedo, eu não faço compressão de uma ponta para outra. E isso pode me acarretar pseudartroses. Isso é inevitável. Sim. Então, eu na época ponderei até com a Isabela e nunca fiz, até porque não tinha isso sido apresentado ainda em outras situações. Hoje, se faz aqui para o 5º metatarso, o metacarpo da mão, uma fixação que você sepulta o parafuso na cabeça do 5º. O que é isso? Na verdade, é aquela fratura do boxer, né? E a fratura do boxer é o indivíduo que deu um soco, que ao invés de pegar o soco da parte frontal, pegou raspando e quebrou esse osso aqui na hora de dar o soco. Então, hoje já se faz uma cirurgia para a mão, onde você sepulta, você reduz, faz a fixação, introduz um fio guia e passa um parafuso de dupla compressão, ou seja, tem roscas nas duas pontas, e sepulta a cabeça direto. Porque quando você faz essa lesão lá primeiro que é um parafuso de 2 milímetros, geralmente, então você tem uma agressão para a articulação muito pequena. E segundo, que a área lesada é só aquela área central, acabou aquilo ali. E isso pode ser feito no pé, mas não sei se vocês conseguem fazer isso na percutânea. Mas eu acho que olha só, eu acho que tem um problema essa cirurgia, que é assim, você citou que a minha primeira especialidade uma das especialidades é a construção e alongamento ósseo, que lida com infecção. Filosoficamente, eu sou contra a síntese perdida dentro de um osso. Tá? Se infeccionar isso aí, para tirar imagina um parafuso perdido lá dentro, você vai ter que abrir a cabeça para tirar. Então acho que você começa a se enrolar. Por isso que eu optei, eu acho que talvez a minha maior crítica não é nem a pseudartrose, porque talvez pisando, aquela hastezinha vai comprimindo, alguma coisa assim. O fio é agradável nesse sentido, deu uma inflamação, você vai lá e puxa. E o que eu tenho visto é o seguinte, o DMMO, ele, além dos resultados com uma certa imprevisibilidade, ele torna o pós-operatório de uma cirurgia de joanete, que é light, que nem a gente escreveu aqui, para um pós-operatório bem pior. Tá? O pé incha pra caramba, é mais desconfortável do ponto de vista de dor. Muitos pacientes se queixam de dor importante. Se tiver retardo de consolidação, que muitos pacientes têm, o paciente perdura com... Eu não tenho nenhuma pseudoartrose de DMMO, mas eu tenho vários retardos de consolidação. Retardos longos, sintomáticos. Retardo de consolidação, aqui uma cirurgia nesse osso que a gente descreveu agora,
em média, qualquer fratura leva 30 e poucos dias para que se consolide. E o retardo de consolidação é que, ao invés de levar 30 dias, essa consolidação vai acontecer com 60, 90 dias. 6 meses. 6 meses. É mais. Até mais. Então, acho que assim... Conceitualmente, o retardo de consolidação é entre 3 e 9 meses, né? E uma coisa que me mostrou muito impressionante é que quando você fixa com fio CDMMO, Você diminui. você zera o sintoma. Você literalmente zera. Mas Assim, você- o osso gosta de fixação. Cada vez mais eu vejo. Mas Inventaram uma... Nos primórdios, alguém inventou o parafuso lá que você usava de 4,5 por 60, porque provavelmente o que usavam antes não dava não dava certo. certo. Se inventaram uma acha, porque antes, quando usavam o gesso, não dava Não, certo. e a Então, fixa- assim, a o osso fixação- gosta de ser fixado, A entendeu? fixação interna. Apesar de alguns surtarem com esse comentário, é mas uma a verdade. fixação interna, hoje, cada vez mais, ela é quase que unanimidade, né? Porque a fixação do colo de fêmur hoje, você tem muito melhor resultado quando você tem uma introdução de Demais. uma haste que você está dentro do eixo do osso. Então, quanto mais dentro do eixo do osso você estiver, melhor. O que eu também acho que é um problema da fixação com pino é que você vai ficar com a ponta do lado de fora. Sim. Esse dedo vai ficar para cima, porque isso vai entrar. Não. Eu entro, Você entra eu entro na ponta do dedo. Daí entendi. até porque muitas vezes esse Aí- paciente tem uma garra associada. Aí você aproveita Aí eu já resolvo as duas coisas e fixo tudo. O que torna melhor o pós também, porque a garra na cirurgia percutânea ela não é difícil de ser tratada do ponto de vista dos cortes ósseos. Não. Mas o manejo pós-operatório é chato. Você o dedo esparadrapa incha, o né? dedo, o dedo incha. E você fixando o osso, repito, o osso gosta de ser fixado. Você torna o pós-operatório mais previsível e mais ameno. Você fixando com fio dessa forma, qualquer problema você pode tirar, né? Você puxa. Você puxa. Doutores, nós estamos com 1h30 e alguma coisa já de conversa. Só para vocês verem como é que o papo flui, né? Isso é uma coisa... Eu costumo dizer que se bobear, a gente fica 12 horas aqui falando, porque o assunto não vai faltar, né? Com certeza. Para a gente não esticar muito isso, eu vou colocar para vocês à disposição, para vocês fazerem um comentário sobre isso tudo que vocês falaram, sobre o que vocês querem resumir aí da cirurgia do pé, da cirurgia percutânea ou minimamente invasiva. Isso é uma outra coisa que as pessoas às vezes confundem, e tem até uma explicação, né? A cirurgia veio para o Brasil como minimamente invasiva, mas ela se confundiu para os planos de saúde de que era cirurgia robótica, porque a robótica é minimamente invasiva, e os planos de saúde, então, tentaram fugir, Usufruíram disso. tentaram fugir da responsabilidade de fazer, porque não havia imposição pela ANS da realização disso. E aí tirou-se o termo minimamente invasiva da cirurgia do pé e passou-se a usar o percutâneo, que eu acho até bastante oportuno, bastante lógico, né? Uhum. Então, eu queria que vocês abordassem e fizessem um resumo final para a gente poder encerrar. O papo foi extremamente bom, eu gostaria de poder continuar. Mas... por favor. Não, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de vir aqui falar. Eu acho que... Eu acho, assim, eu vejo a minha transição, e você passou por mais transições nisso aí, mas a cirurgia do pé eu acho que é uma especialidade jovem ainda, como um todo, né? É uma especialidade que mudou demais nos últimos 20 anos, independente de cirurgia. No teu início de formação que você usava só o parafuso 4,5 de 60, para hoje em dia que você tem um portfólio infinito de materiais. Como o próprio Vitor disse, no início da minha cirurgia de pé, 30 anos atrás, 32 anos atrás, 31, era pino. Sim. 100% pino. Pinos, 100% pino. E eu acho que isso mudou também em vários aspectos. Assim, eu lembro da minha formação como residente, como o ambulatório do pé, no Fundão, por exemplo, era o castigo, entendeu? Era o ambulatório que ninguém queria. Que ninguém queria, porque era um ambulatório pouco resolutivo, era um ambulatório com doenças de difícil tratamento, doenças, na maioria das vezes, infecciosas ou degenerativas graves, né? Tratava o paciente com Hanseníase, diabético, com essas coisas.
Então, acho que mudou. Mudou no sentido da qualidade de vida. É muito interessante hoje em dia você ver pacientes... Eu tenho pacientes assim que chegam no consultório com 80 anos, com os pezinhos deformados, e provavelmente elas carregaram os pés assim durante muitos anos, porque durante muitos anos ninguém ofereceu um tratamento. O generalista abominava qualquer tipo de correção. No dia a dia da gente é assim. O paciente fala que foi durante anos lá no ortopedista geral dela, fala, não trata isso, pelo amor de Deus, que isso não tem solução. E no fundo tinha uma solução. Míticas, né? Criou-se míticas. Eu dou um exemplo muito vivo disso. Eu lembro quando eu tinha uns 10, 12 anos, eu fui com a minha mãe a tiracolo num ortopedista, nesse ortopedista de família. Ele é vivo até hoje, esse ortopedista. E aí a minha mãe tinha joanete grave, já na época, e ele olhou o pé dela e ela falou, eu quero operar, como é que eu faço, não sei o que, não aguento mais de dor, não sei o que. Ele falou, pelo amor de Deus, não opera isso. Você vai ficar 3 meses de gesso, operar um pé de cada vez e corre o risco de você nunca mais andar. Ele falou isso. Você acha que ela quis operar nos próximos 25? Ela cogitou operar o pé? Ela preferia carregar o pé do que deixar o pé carregar ela. Então, acho que assim, isso é uma mudança de paradigma que não acho que é às custas da cirurgia percutânea, eu acho que é às custas da evolução da cirurgia. Da especialidade. O que você falou, eu não é bom revelar isso, mas eu sou da época que eu pegava joanete e botava gesso. Botava gesso. E então acho que isso é uma mudança que a gente vem passando. A minha geração é muito intensa essa mudança agora, que eu acho que a gente está no turbilhão. E ao mesmo tempo isso gera controvérsia, porque a gente gera um conflito com quem é mais antigo, querendo ou não, porque quando surgiu a artroscopia de joelho, provavelmente existia um conflito com quem fazia aberto, a de ombro. Eu via de ombro isso acontecer na artroscopia de ombro. E, da mesma forma, provavelmente os procedimentos vão ter que se aperfeiçoar para se adequar, porque às vezes a coisa nova surge de forma atabalhoada, surge de forma inconsequente. Todo início é problemático. É muito interessante que normalmente as coisas novas elas surgem na periferia e não nos grandes centros, então isso é um conflito, porque acaba que os formadores de opinião no início não abraçam a ideia nova, porque é difícil, eles têm um mercado, eles têm uma situação já estruturada, já têm conceitos muito arraigados. Então acho que a gente está nesse momento, mas o que é muito interessante é que o que eu sinto, pelo menos, é que a cirurgia de pé, ela cada vez mais é mais popular. Em todos os aspectos. Você vai nos centros, durante os últimos anos, no INTO, a especialidade mais concorrida para a prova de R4 é pé. Não é mais joelho, não é mais quadril, não é mais coluna. Tem mais residente. Mais demanda e procura por causa do pé. Deve ter questões mercadológicas nisso aí, mas eu acho que principalmente a questão do residente passar no ambulatório e ver, caramba, tem como resolver um monte de coisa que eu não sabia que não existia. E é uma especialidade sensacional, porque ela tem doença pra caramba, então, consequentemente, você não tem... E não tem só 4 cirurgias. Não tem só 4 cirurgias, você não tem rotina, você tem um estímulo, uma demanda de racionalidade bastante grande. Constante. E eu acho que, tipo assim, a gente conversar, a gente debater, a gente dialogar é importante pra gente aprender. Sentar junto, conversar, ver o que o outro está falando. Eu fui num curso em São Paulo, que eu fui dar o curso agora, essa semana, e das pessoas que estavam lá conversando me deu uma dica no que eu estava falando, eu já pesquei, achei interessante. Claro que não é uma coisa estudada, mas é uma dica que tem uma certa lógica, você vai tentar para melhorar a tua abordagem. Então acho que é super válido. Obrigado. Só uma questão de, às vezes, a maneira como você coloca o curativo já muda. A mania, a gente ensinou a mania dele. O material que você usa. Vitor, e suas palavras finais? Eu queria agradecer também o convite, Jasmin, o Canal Médico. É sempre interessante participar desse tipo de discussão, porque é uma coisa que fica um legado, né? Então as pessoas vão acessar esse conteúdo para frente. Dizer que a cirurgia percutânea ela veio para ficar, a metodologia, os métodos e materiais e tecnologias que a cirurgia percutânea trouxe para o pé vão ficar, já são uma realidade e que a gente precisa aperfeiçoar. E a maneira que a gente tem para aperfeiçoar é querer aperfeiçoar e, além disso, discutir, conversar, ter relação,
relacionamento, e não teve vergonha de se questionar dos seus próprios resultados. Então, com isso, a gente vai evoluir. E o Canal Médico é um canal que trouxe pra gente essa oportunidade aqui, então eu agradeço muito. Muito obrigado. Eu gostaria de encerrar agradecendo a vocês aí a presença. Eu me sinto lisonjeado quando eu faço um convite ou vocês mesmos procuram para que a gente faça esse bate-papo, porque isso é uma coisa boa. Eu sempre gostei de discutir, sempre gostei de falar na medicina, e toda vez que a gente fala com alguém que para pensar no que está fazendo é muito bom, né? A nossa profissão, ela não é uma ciência exata. Quando você fala com um engenheiro, com um matemático sobre qualquer coisa, ele te diz 2 mais 2 são 4. E você não tem que discutir em torno daquilo ali. Na nossa profissão, nós temos a mesma coisa vista, às vezes, mesmo os dois sendo cirurgiões de pé, fazendo cirurgia percutânea, a abordagem, às vezes, é diferente de um para outro, a decisão do que vai ser feito naquele caso é diferente um do outro, como é em torno de qualquer profissional, mesmo que seja com seus pares, ou seja, com aqueles que são da especialidade. E como isso acontece na medicina, isso é o espelho claro de que ela está 100% em evolução, porque você só surge com novas interpretações, porque a interpretação que existe não é uma unanimidade, né? E como dizia o nosso amigo Nelson Rodrigues, a unanimidade é burra, e nós não somos burros. Médicos estudam que nem não sei o quê, então não podem ser burros, né? Então, eu agradeço demais a presença a todos que estão nos assistindo. Espero que esse bate-papo tenha sido bastante elucidativo, principalmente para acabar com aquelas impressões de que a cirurgia do pé dói muito e que é um problema e que eu vou piorar, doutor, eu vou ficar sem andar, eu posso correr o risco de ficar sem andar? Ninguém vai operar o seu pé para a senhora não andar ou o senhor não andar. Ao contrário, a gente opera o seu pé para que a senhora melhore a sua capacidade de andar. Então, obrigado por estar presente. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Lembre-se que isso é uma atividade quase que de serviço para o público, e dessa forma, se você divulga e fala com seus amigos, você está ajudando seus amigos também a esclarecer as suas dúvidas. Um abraço, obrigado. Em nome do Canal Médico, eu agradeço a todos.